porque os roubos e assaltos em plena luz do dia em São Paulo causam cada vez mais temor nos paulistanos. Na terça-feira, um policial militar foi baleado em Osasco durante uma tentativa de assalto. Ele estava de folga quando foi abordado por um ladrão disfarçado de entregador de aplicativo. Imagens de uma câmera de segurança mostram que a vítima estava aguardando na portaria do prédio quando o criminoso passou pela rua de moto, deu meia volta e abordou um agente com a arma em punho. A abordagem durou poucos segundos e o ladrão atirou a queima-roupa contra o policial, que caiu no chão ao lado de um carro e teve a sua arma roubada. Já nesta quinta-feira, ontem, mais um crime em plena luz do dia ganhou repercussão. A influencer Natália Valente, que possui mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, compartilhou momentos de terror durante um assalto na capital. Os criminosos chegaram em uma moto e renderam ela, o marido e um funcionário durante o desembarque do carro, levando relógios, alianças e outros itens de valor. Ao relatar o momento, Natália afirmou que só pensava em seu filho de 7 meses de idade, ficando quieta e imóvel para não acontecer nada pior. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo justamente todas essas imagens que a gente estava falando aqui há pouco. Olha ali, ó, chega de capacete o ladrão, arma em punho e pratica o seu crime à luz do dia. Não tem medo de câmera de segurança, não tem medo da claridade solar, não tem medo de nada. O Cristiano Beraldo. Kobayashi, a gente vê dois assuntos que se conectam, né? Essa cultura do crime absolutamente difundida, que se torna parte do cotidiano das pessoas, especialmente em São Paulo. Eu gostaria de reforçar aquilo que o delegado Palumbo disse e colocar essa situação das favelas como uma situação gravíssima em que os principais atingidos, as grandes vítimas da situação que a gente vê do domínio do crime organizado nas favelas são os próprios moradores das favelas. Essas pessoas que formam a vasta maioria daqueles que estão ali sendo obrigados a conviver neste ambiente dominado, essas pessoas têm que seguir vidas paralelas. Elas aprendem desde muito cedo que, quando elas estão ali, elas precisam seguir a lei do crime, a lei daquelas autoridades do crime, porque ali tem o tribunal do crime, que é muito rápido, inclusive. Quando saem daquele ambiente, tem que seguir as leis normais que todo cidadão ele precisa se submeter. Então, quando eu digo que precisamos acabar com as favelas, é para dar dignidade de vida a essas pessoas de bem. Aqueles que dominam essas áreas, aqueles que fazem do terror o seu modo de vida, essas pessoas têm que pagar com penas duríssimas. E a polícia precisa ter liberdade para combater e reagir diante desses marginais. É uma loucura nós termos agentes da lei, policiais militares e civis, que à medida que puxam as suas armas e enfrentam a tiros um marginal como esse que vimos nas imagens, sujeito que, ao identificar que está assaltando um agente da lei, ele simplesmente dispara para matar e rouba a arma. Esse tipo de gente tem que ser eliminada antes que elimine os agentes de segurança, antes de fazerem o mal a um cidadão de bem. E o que me impressiona, Kobayashi, é que São Paulo está numa situação muito preocupante. Eu estou em alerta, porque teremos uma eleição difícil esse ano. Não se pode brincar com a ameaça de termos no Palácio dos Bandeirantes representantes que lidam de forma pacífica com os criminosos que tomaram conta de tantas áreas de São Paulo. E o atual governador precisa ter consciência de que a sua grande vitória como gestor do Estado está
no combate ao crime. O governador tem que ter números a apresentar da redução de carros blindados, por exemplo. São Paulo não pode mais ser a capital mundial do carro blindado. Nós não podemos mais conviver nesse cotidiano de sermos assaltados à luz do dia, como se não tivesse absolutamente nenhuma consequência. Que cidade é essa em que se puxa uma arma, coloca na cabeça de uma pessoa de bem, um pai de família, uma mãe de família, para levar um celular, uma aliança, um carro, seja lá o que for? Isso é sintoma de uma cidade, de um estado doente. Por isso eu faço um apelo aqui ao governador. Governador Tarcísio, não perca tempo falando de Times Square de São Paulo, não. De letreiro de LED. Isso é distração para o senhor. Deixa esse assunto com a prefeitura, que é a quem pertence. Vai caçar e matar bandido, que é isso que a população de bem espera do senhor. Deixa eu chamar aqui também o Bruno Musa para falar a respeito disso, porque é uma grande preocupação. No ano passado, Musa, a gente viu o assunto da segurança pública superando todos os outros e se tornando a maior preocupação do brasileiro. De lá para cá, a gente viu uma certa alteração envolvendo a preocupação também com a situação da corrupção, né? O assunto combate à corrupção voltou à tona depois de 10 anos, veja só, depois de 10 anos com os casos do INSS, do Banco Master, aparentemente se igualou, até superou a segurança pública, mas ainda assim, principalmente para quem mora em grandes centros, em grandes metrópoles, ainda há um senso de insegurança terrível. Fala a sua opinião sobre isso, Bruno Musa. Veja, você, antes de passar a palavra para o Beraldo, Cobal, você falou, abre aspas aqui, medo, que o assaltante aí não tinha medo da câmera, nem da claridade solar, nem medo de nada. E vamos tentar trazer um pouco do porquê que isso acontece. Primeiro ponto, eu concordo muito com o Beraldo falou, que é o sintoma de um estado doente. Mas por quê? Vamos tentar aprofundar um pouco em relação a isso. Nós vivemos hoje num país comandado por décadas por uma mesma mentalidade completamente torta. E essa mentalidade tem a ver com o que nós já debatemos aqui outras vezes, que é uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela não leva em consideração o indivíduo. Ela coloca o coletivo antes de tudo. E, portanto, o indivíduo perde valor. Só que nós somos seres onde, se cada um de nós atuarmos individualmente para prosperar, o coletivo vai melhor. Portanto, a menor unidade é o indivíduo e ela vai melhor o coletivo se o indivíduo, todos os indivíduos estão bem. Isso significa que numa visão de mundo onde você acredita que o indivíduo não vale nada, portanto, se o meio externo favorece que você pratique crime ou justifica um crime, essa visão de mundo é completamente errada porque você vai justificar absolutamente tudo. Eu posso fazer qualquer prática imoral ou ética ou antiética, uma vez que eu tive uma externalidade e assim eu justifico que eu, como indivíduo, posso transgredir as regras, não respeitar a propriedade privada, tomar forçado aquilo que é do outro, uma vez que eu sofri essa externalidade, uma visão torta, uma visão míope e uma visão completamente defasada da realidade. Então essa visão de mundo comanda o Brasil e as gerações que hoje estão aqui, entrando agora no mercado de trabalho ou praticando crime, nasceram com esse tipo de visão. E isso permeará a própria vida dessas pessoas durante um bom tempo. Por isso a mudança do Brasil, ela ocorrerá em algum tempo. Só que a gente primeiro precisa parar de cavar, a gente continua cavando. O segundo ponto que dá para explicar essa visão de mundo vem até de um economista que eu sempre cito, que é o Gary Becker, que ele foi prêmio Nobel em 1992, fazendo uma quantificação do prejuízo social por conta da criminalidade numa sociedade. Segundo dados do Fórum da Segurança Pública, o Brasil perde mais de R$1 trilhão por ano, isso dá algo como 8%, 9% do PIB, por conta de todos os crimes e corrupção, absolutamente tudo. O setor privado gasta por volta de R$170 bilhões por ano às empresas para tentar não ser vítima, esse sim, vítima dessa corrupção e dessa criminalidade que tem no Brasil. Dito tudo isso, o que Gary Becker mostrou na tese que ele foi prêmio Nobel em 92?
que o crime funciona exatamente da mesma forma quando nós tomamos toda e qualquer decisão em nossas vidas. Nós fazemos o cálculo mental do retorno que a gente vai ter versus a probabilidade do prejuízo que aquele ato pode nos trazer. No Brasil, volto nas tuas frases iniciais, Koba. Medo de câmera, medo de claridade solar, nem medo de nada. Ele não tem medo de nada, porque o cálculo mental no Brasil hoje é muito óbvio do que demonstrou Gary Becker. Você pode praticar qualquer crime que você vai receber um carinho de uma juíza, sair numa audiência de custódia e ainda ser aclamado pela sociedade, saindo da cadeia como vítima de uma sociedade, uma vez que você justifica tudo aquilo que você tem de ruim na tua vida para justificar os teus crimes hediondos que você comete. Então essa visão de mundo está completamente errada. Enquanto não entendermos isso, que essa visão, infelizmente, hoje permeia uma boa parte da sociedade, nós continuaremos trilhando no caminho errado. Faz muito sentido, Bruno Musa, o que você está falando, isso gera a impunidade, né? Eu quero chamar o delegado Palumbo para falar a respeito disso também, porque é isso que motiva, né, o Palumbo, muitas pessoas a entrarem no mundo do crime, a continuarem no mundo do crime, é o cálculo do risco, né? O quanto é arriscado praticar um crime hoje? Primeiro, você vai ser preso. Se for preso, você vai ser solto. Se for processado, você vai ser ou não vai ser condenado. Se for condenado, você consegue recorrer para o tribunal, para o STJ, para o STF. Se vai demorar muito tempo para esse processo acabar, se não prescreve, se ele não fica sem punição no final das contas. A gente precisa pensar isso de uma maneira um pouco mais ampla, né, o Palumbo? Investimento na polícia militar, polícia civil para investigar, o sistema de justiça, as penas, né, Palumbo? Você que é nosso deputado federal, está lá em Brasília, sabe muito bem como tem projeto para melhorar, mas não anda, parece que isso não é colocado em votação, parece que não tem muito interesse disso para frente, Palumbo? Infelizmente você tem razão, Kobayashi, é uma luta, é uma batalha tremenda lá todos os dias, e o que faz essas pessoas entrar para o crime é a certeza da impunidade. 40%, 50% sai na audiência de custódia. Então, o indivíduo de 20 anos que resolve pegar no revólver e roubar, ele vai ter lá 40%, 50% de não ficar preso nem 24 horas. Para quem acha que não tem pena de morte no Brasil, tem sim. Basta ser policial. Foi o que aconteceu. Olha essa situação que está passando agora na tela. Ele chega para entregar ou pegar um celular. Isso foi a mulher desse que chega com essa bag vermelha, já incolui para fazer o assalto, ele vai roubar, o policial tenta sacar, mas lamentavelmente o bandido acaba baleando esse policial. Então tem pena de morte, sim. E a gente tem que investir, em primeiro lugar, no ser humano, no policial. Não adianta a gente comprar viatura para todo mundo ver, se bem que aqui em São Paulo falta muita viatura, principalmente para a Polícia Civil, que está andando de Blazer velha. O que tem boas viaturas aqui em São Paulo é a nossa Guarda Civil. Isso aí a gente tem que enaltecer e parabenizar os gestores pela atuação da nossa guarda, que está com um bom salário e também com boas viaturas. Diferente da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, que está capengando, é com tristeza que eu falo isso, porque ninguém pensa no operador de segurança pública, que é o policial. O policial não é um robô, o policial não é uma máquina, o policial não veio de Marte. Então você começa pela escala 12/36. Ele sai dessa escala, ele vai para o bico informal. Quando ele não está no bico informal, ele vai para a ação delegada, que é o bico oficial. Cidades do interior que não tiver ação delegada, para o patrulhamento, Kobayashi. Isso, quem me relata, não é só praça, porque eu sou mais próximo dos praças, mas também oficiais me relatam isso. Se tirar a ação delegada, que é o bico oficial, a cidade para o patrulhamento. Nós temos um déficit de milhares de policiais militares, milhares de policiais civis. Nesse exato momento, delegacias estão fechadas aqui na cidade de São Paulo. Então, se você for roubado, você vai no DP, você não encontra o DP aberto, tem um policial lá servindo de zelador policial. Isso é uma vergonha no estado, na cidade mais rica do país. E aí você tem uma escala de trabalho horrorosa. Eu tive a oportunidade e falei pessoalmente isso para o governador, que algumas atitudes poderiam ter sido tomadas ou tomadas em favor de prestigiar
quem está na linha de frente, que é o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o delegado de plantão, o escrivão, que leva muitas vezes a Polícia Civil nas costas, junto com os praças, que leva a Polícia Militar nas costas, o investigador. Mas como assim, delegado Paulo? Essa escala de trabalho 12/36 é horrorosa, poderia se mudar para 12/48, abrir mais concursos públicos, dando um salário alto. Não adianta pagar um salário de 5 conto para um policial, que ele vai embora. Não adianta pagar uma merreca para o delegado, que ele vai prestar concurso no estado vizinho. A maioria dos delegados passa no concurso e de 540, salvo engano, 30 saíram da academia de polícia, porque passaram em concurso para promotor, para juiz, ou prestaram em outros estados e foram embora do estado de São Paulo, que paga uma porcaria de salário. E aí a gente vem com essa escala que acaba atrapalhando até a saúde mental do policial. Nós conseguimos aprovar essa semana, e eu sou um dos autores desse projeto, que é do Sargento Portugal, deputado federal pelo Rio de Janeiro, para que o policial tenha descanso. Ninguém merece uma escala como essa. Tem que ser no mínimo 12/48. Ah, mas delegado Palumbo, tem muita gente que trabalha assim. Tem muita gente que trabalha assim, que não corre risco de vida, que sai da sua casa com a certeza que irá voltar. O policial não. O policial anda armado, ele tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira. Ele tem frações de segundos para decidir se reage ou não reage, colocando a vida de terceiros em risco. Ele anda armado, ele precisa ter descanso. E se você paga um salário pífio, ele vai fazer bico, oficial ou não, ele vai fazer bico. E aí a saúde mental dele vai para o ralo, ele fica esgotado, estressado. E é por isso que a gente vê alguns policiais aí exagerando, porque ele não aguenta mais. Eu falo isso porque eu converso com os praças diário. Você, eu acho que, salvo engano, você trabalhou muito tempo com a Polícia Militar, me perdoe se eu estiver errado, você sabe que eu estou falando a verdade. Então, a maioria dos governadores não investe no principal operador da segurança pública, que é o policial. Não é a viatura, não é o armamento, não é nada disso. É o policial, nós temos que investir no ser humano. Esse projeto que foi aprovado agora foi para o Senado, e tomara que vire lei, e tomara que os governadores tenham vergonha na cara e não vá para Brasília fazer lobby para barrar esse projeto, porque eles poderiam fazer no âmbito de seus estados, dar uma escala de trabalho mais digna, dar condição para o policial. Tem policial comprando farda, porque não se entrega farda, e eu tenho como provar, eu recebo no meu WhatsApp um policial militar falando para mim que recebeu uma farda 2 anos atrás e agora tem que comprar com o próprio bolso. Isso não é justo. Meses atrás a gente viu na região de Campinas policial militar revezando colete. Para quem não sabe, quando você usa um colete, ele tem uma capa e fica fedendo. Esse é o termo, fica fedendo, porque o policial ele vai suar o dia inteiro, ele anda no sol, ele fica com aquele colete que é pesado, vai suar. Você não pode entregar um colete desse e passar para outro colega. Isso não isso é insalubre, isso é um absurdo. E a gente vê no estado mais rico da federação. Então não adianta me vir com um monte de propaganda aqui, porque eu sempre vou agir com a realidade. E desafio qualquer autoridade falar que eu estou mentindo. Para quem não acredita em mim, é só dar um pulinho ali no DEIC, que investiga o crime organizado. Vai lá ver o estado das viaturas. Estão andando de Blazer velha. Outro dia eu vi uma Paraty velha. Como é que você vai combater o crime desse jeito? Mas o principal mesmo, que você tem que investir, e é com urgência, é no ser humano, no operador da segurança pública, no policial. Principalmente aqueles que levam as polícias nas costas. E repito, soldado, cabo, sargento, tenente que está na rua, escrivão, delegado de plantão e os tiras que estão na rua, o policial penal. E aí a gente vê uma série de problemas internos acontecendo. Você não pode ter filhos, presentear um com um presente melhor do que o outro. Já aconteceu na gestão anterior e está acontecendo novamente agora. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. É só um exemplo. São filhos do atual governador. E a Polícia Penal também é. Você não pode dar um aumento de 10% para essas 3 categorias de policiais: militar, civil, científica, e se esquecer da Polícia Penal, que está sucateada. Nesse exato momento, tem um barril de pólvora prestes a explodir e só não explode por causa dos policiais penais que estão segurando esse barril de pólvora. Aí a gente pensa num presídio que tem 1.500, 1.800 presos, vai ter lá 30, 40 policiais escalados nesse feriado de... Não tem.
E não é porque eles não querem trabalhar, porque não tem efetivo. Às vezes eles se controlam uma cadeia lá com meia dúzia de policiais penais. E aí eles ficam extremamente revoltados e com razão, porque eles se sentem desprestigiados. Um pai, que é o governo, que prestigia, mas não prestigiou como deveria fazer, porque prometeu e não cumpriu os melhores salários, com 10% para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Científica, e se esquece do quarto filho, que é a Polícia Penal, que está debaixo do mesmo guarda-chuva, e não dá absolutamente nada. É claro que isso vai criar uma revolta, vai criar um problema. E aí as pessoas vão tirando cada vez mais o pé. O policial de São Paulo, ele encontra-se desmotivado, eles encontram extremamente chateado com as promessas de campanhas que não foram cumpridas e desvalorizado por tudo que eles vêm passando aí, não só desse atual governo, mas de décadas de governo anteriores também, que deixaram as polícias completamente sucateadas, falidas e mal pagas, Kobayashi.